Então, a gente vai fazer a avaliação do capítulo 7, tá? Que é África, Diversidade e Contrastes, tá? Do capítulo 7. Que nós estudamos lá no capítulo 6, que nós terminamos esse bimestre, eu não vou cobrar na avaliação, certo? Somente o que está no capítulo 7. Então, não tá difícil não, tá, gente? Vai estar bem fácil a avaliação, certo? Não vai ter segredo. Então, a África, né, ela relata ali contrastes que apresenta a mais diversidade étnica do que qualquer outro continente. Riqueza natural, contrastes ali no aspecto populacional, envolvendo cultura, condições socioeconômicas, que nós estudamos durante todo esse capítulo, né? Nós vimos ali no capítulo 7 a diferença, né, os aspectos naturais da África, do relevo e da hidrografia, devido ali à sua extensão latitudinal. Nós temos ali a diversidade, né? Nós temos ali os planaltos têm seu início próximo à costa, certo? Devido a essas altitudes que possuem ali próxima à costa, que nós temos o quê? Nós temos os rios, os principais rios ali, eles desaguam para onde? Eles não vão desaguar no oceano, e sim, eles vão para o centro do continente, tá? Devido a esses planaltos que tem ali na região, na região costeira, né, do continente africano. Por isso, minha gente, por isso que nós temos o que? Grandes lagos que se formam nessas regiões, tá? Devido a essas condições ali dos planaltos. Planícies e depressões são localizadas ao interior, tá? Observam que mais a costa a gente tem o que? Os planaltos e as planícies e depressões, mas essas regiões. Observam como que os rios elas vão ao centro. Os rios eles vão nascer próximo aos litorais, tá? E correm em direção ao interior, que nem eu já falei para vocês. Então eles nascem próximo aos litorais e desaguam no interior do continente. Alguns, né, cavando seu caminho em direção ao oceano, outros desaguam em lagos. Então, claro, que isso não é uma regra onde que todos vão desaguar nos lagos, mas a maior parte deles, eles vão nascer no interior e vão desaguar nesses grandes lagos que nós temos nessa região central, onde que nós temos ali a região mais baixa do continente, tá? Claro, alguns vão nascer no litoral e vão atravessar o continente ali para desaguar no oceano também, tá? Do ponto de vista geológico, nós temos ali antigos escudos entremeados por bacias sedimentares, tá? Então, é ali que nós vamos ter o quê? A característica desse relevo, né? A parte do interior da Terra, que são antigos escudos entremeados por bacias sedimentares, e também de jovens cadeias montanhosas no extremo norte, ao longo das montanhas Atlas, Centro-Leste e Grande Vale do Rift. Essas são as regiões aonde aqui, ó, cadeia Atlas, Centro-Leste, essa região, que temos o Grande Vale do Rift, que é onde que nós temos o quê? Uma região que ela está tendo ali alguns movimentos. E isso faz o quê? Faz com que nós temos ali nós vamos ter ali uma abertura de uma fenda no continente, né? Devido ali à ação tectônica. Que nem eu mostrei para vocês, nessa região, ó, o Vale do Rift, onde que nós temos ação tectônica, que tem ali, devido aos movimentos, temos o limite da placa e ela está interferindo aqui nessa ação tectônica, né, devido a uma falha geológica. Por isso que nós temos aqui essa movimentação, por isso que nós estamos tendo ali uma abertura de uma fenda, né? Provavelmente aqui o oceano irá passar daqui a alguns anos, né? Nós vamos ter ali o oceano passando por essa área, tá? O continente africano vai ter ali uma divisão, né? Uma nova divisão
ali do continente africano. Tá? Então, nós temos ali rodeado por escarpas e cadeias montanhosas no Vale do Rift, onde que apresenta um amplo conjunto de falhas tectônicas e ali a altitude de 6.440 quilômetros, né, entre norte e sul, cerca com as altitudes ali de 6.440 quilômetros. Movimentos internos estão provocando fraturas na superfície do continente, ali no Vale do Rift. Esses movimentos internos que eu falei, devido às falhas geológicas que possuem, tá? Todo o nosso planeta ele é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então isso faz o quê? Faz com que chega num momento que ele vai ter ali algumas, conforme vai tendo ali a movimentação das placas tectônicas, algum momento ele vai ter ali vai começar a apresentar algumas rachaduras. Isso dali está acontecendo no continente africano. Aí nós temos os grandes lagos, que são o lago de Tanganyika e Vitória, tá? Eles são esses dois lagos, ó. Este e este, tá? São os dois grandes lagos. As principais bacias hidrográficas se encontram ali no Rio Nilo e seus afluentes, deságua no mar Mediterrâneo e atravessa o clima desértico, né? Onde ele vai atravessar todo. Aqui é uma parte, né, do Rio Nilo. Vocês observam que, por mais que ele está passando em uma área arenosa, nós temos o que aqui? Plantações, né? Por quê? Devido à água que é canalizada e é utilizada ali como fonte para produção, né? Matéria-prima. Então, eles utilizam a água do Rio Nilo para quê? Para produzir, para plantações. Aqui vocês observam o quê? Que é a areia, tá? Aqui, ó, areia. E no seu leito, né, nós temos o quê? Essa vegetação, que é uma vegetação ali de clima mediterrâneo. Períodos de cheia estão relacionados com as antigas e atuais populações, e que são ali as cheias que acontecem no rio, né? Elas sempre vão acontecer desde o período das antigas populações, então é da mesma forma que acontecia antes, acontece agora, essas cheias, tá? E outros importantes rios são o Rio do Congo e o Rio Níger, certo? Que ficam ali, passam o Rio do Congo no lado oeste, nessa região, Rio do Congo, onde forma aqui a bacia do Congo, tá? Onde nós temos a floresta do Congo, que ela é parecida com a floresta amazônica. E aqui nós temos o Rio Níger, ó. Ele está em toda essa porção, tá? O Rio Níger. Também faz parte aqui da floresta tropical, né? Da floresta do Congo. Ok, minha gente? Eu já falei. Aqui eu tenho o clima e a formação vegetal. Então, gente, quando a gente fala ali em clima e formação vegetal, o que acontece? Nós temos ali uma mesma característica. Por quê? O clima ele é influenciado devido ao quê? O clima é influenciado devido de como que está o relevo da região, além das correntes marítimas que passam por essa região. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Mas, enfim, todo o continente africano é praticamente cortado ao meio pela linha do Equador. Nós temos aqui a linha do Equador, onde que vai o quê? Vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? E ele está todo, e a maior parte do continente africano está do lado do hemisfério oriental, tá? Ou hemisfério leste, né? Tendo a maior parte de sua área localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, nós temos as duas linhas de trópico, onde que vai definir o quê? Onde que nós temos a passagem ali, né, dos desertos. Mas por que nos trópicos nós temos ali os desertos? Gente, na linha dos trópicos, o que acontece? A incidência solar, ela tende a ser menor, tá? E também nós temos a questão das massas de ar e também das correntes marítimas, certo? Na linha do Equador, nós temos o que? Uma grande quantidade de incidência solar. Aí ele tem um outro fator, tem um conjunto. Lembram que aqui na linha do Equador nós temos o que? Os principais rios
Com os principais rios, nós temos junto as principais florestas, né? Que aqui é a floresta do Congo, uma floresta equatorial ou floresta tropical fluvial, tá? Essa floresta tropical fluvial, que é a floresta do Congo, que ela é semelhante à floresta amazônica, o que acontece? Ela gosta de umidade e calor, então ela está no clima equatorial, tá? Pega toda essa parte no clima equatorial. O que acontece? Acontece que a floresta ela tem o quê? Ela tem ali a sua própria evapotranspiração. Isso dali faz o quê? Faz com que ela libera umidade, né? E com o calor que possui na região, faça chover, tá, gente? Então, por isso que nós temos ali essa grande floresta tropical fluvial ou floresta equatorial, certo? Aí depois nós temos o quê? A região tropical, que pega toda essa grande parte do continente. A região tropical é uma área de transição, é onde nós vamos ter ali a savana, né? É como se fosse uma área de transição, que sai da floresta tropical e começa a passar para outros biomas, tá? Então, a savana é como se fosse aqui no Brasil o cerrado, tá? É onde que nós temos, onde possui ali praticamente 2 estações do ano, uma mais chuvosa, uma menos chuvosa, tá? Aí da floresta tropical, nós vamos ali, passamos para o semiárido, tá? O semiárido pega toda essa região e essa parte também do continente. O semiárido, gente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o estepe e a pradaria, que são outros tipos de vegetação. Estepe, aqui nessa região, parecido com a caatinga, pradaria, parecido com os campos, tá? Que nós temos ali campos, áreas onde que vai ter gramas ali a 30 centímetros de altura. Clima desértico, pega toda essa porção aqui da África, onde nós temos o deserto do Saara, tá? E também essa região, tá, pessoal? Deserto do Kalahari, também essa região. Gente, o deserto, eles estão influenciados por quê? Pelas correntes marítimas frias, né? E também pelo relevo da região, onde que nós temos ali altas altitudes que interferem o quê? Interfere na passagem de umidade para a região mais central do continente, tá? Por isso que a gente tem também ali a questão dos desertos, ok? E o clima de altas montanhas, mediterrâneo, né, que fica mais nessas partes mais ao norte e aqui ao sul, nos extremos do continente, e o clima de alta montanha que nós vamos ter aqui nessa região, onde que vai ter o quê? Provavelmente uma área de savana e estepe ou pradaria, tá? Porém, aqui nós vamos ter o quê? Vegetação mediterrânea. Observam aqui. Vegetação mediterrânea, bem aqui ao sul, onde que tem o quê? 2 estações do ano bem definidas, um inverno mais chuvoso e um verão mais seco. É onde que as características da vegetação mediterrânea, tá? Aqui a gente vai ter o que? Uma área de transição. Vai ser estepe ou pradaria, tá, gente? Vai ser como se fosse o cerrado brasileiro nessa área, tá? Por mais que o clima é mediterrâneo. E aqui a gente já pega o que? Portugal e Espanha, que é onde que o continente africano faz divisa. Ok? Então nós temos aqui, né, o deserto, aonde que nós temos ali localizado na porção norte da África, né, aonde que nós temos um maior deserto da Terra, né, que é o Saara. Ao sudoeste nós temos o deserto da Namíbia, que é relacionado à corrente marítima fria de Benguela. Clima semiárido, que é uma faixa de transição até o deserto, que nem eu já falei antes. E a vegetação de deserto, estepes e pradarias ocupou grande parte da porção norte sob influência do clima semiárido e desértico, que é o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Nas extremidades do continente, na costa do Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico,
o clima de vegetação mediterrâneos, áreas com proximidades à linha do Equador e ao oeste do continente, clima equatorial, floresta tropical fluvial do Congo, é a floresta que nós vamos ter, e nas grandes elevações das escarpas do Vale do Rift, obstáculos para os ventos úmidos em direção ao leste. Quando a gente tem ali obstáculos, que a gente tem elevações, nesse caso, de ventos para o leste, nós não vamos ter ali a entrada da umidade. Por isso que fica mais seco. Por isso que ali no Vale do Rift nós vamos ter essas áreas aqui, ó, de deserto, né? Da Namíbia, ok? Planalto das Grandes Lagos, clima é mais seco que as áreas do oeste, clima é tropical, com estações do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa, vegetação predominantemente é a savana. Savana é isso, ó, gente. É esse tipo de vegetação. Uma grama mais seca, onde que nós temos árvores ali uma distância da outra. Claro que pode acontecer um aglomerado de árvores, que é em áreas onde que possui rios, tá? Pode ter um aglomerado maior, mas a característica é o quê? Gramas ali de 20 a 30 centímetros, árvores retorcidas, né? De médio porte, espalhadas ali pela área onde que tem ali a vegetação da savana. Essa é uma característica parecida com o cerrado brasileiro, tá, minha gente? E aqui a floresta tropical do Congo, né? A floresta tropical fluvial, tá? É onde que nós temos lá os gorilas, onde que tem uma vegetação mais densa, né? Devido à quantidade de chuva que tem na região, que é parecida com a floresta amazônica. Aí a gente entra nas questões territoriais, meu povo. Lembra quando eu falei com vocês das questões territoriais da floresta da região africana? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, sobre a liderança do rei Leopoldo II da Bélgica, eles pretendiam estabelecer uma colônia na porção central da África, né? Então, a Bélgica queria tomar conta ali do continente africano. Porém, num congresso em Berlim, houve ali uma reunião entre 1884 e 1885, de acordo com os interesses de cada nação. Então, cada um ali acabou o quê? Acabou pegando uma parte, colonizando uma parte da África, né? E ali tiveram o quê? Vários povos nativos que acabaram ficando em um mesmo território. E isso dali que começa o quê? Desta parte da história da África, desde o período da colonização, que nós temos o quê? Nós temos essa questão ali desses povos, né, onde que nós vamos ter ali, começamos a ter ali as brigas entre os povos, né, onde começa a ter essas revoluções entre os povos. Qual que era a justificativa dos europeus em colonizar a África? Levar o desenvolvimento. Esse desenvolvimento chegou até a África? Não, né? Muito pelo contrário. Eles acabaram o quê? Colonizando a África, com interesse ali de explorar as matérias-primas para seus mercados consumidores e industrializados, e aí foi feita essa divisão da África entre as nações, tá? Onde que eles não levaram em consideração as fronteiras culturais e territoriais que o continente possuía. A partir disso, o que nós temos? Nós temos confrontos internos entre esses povos, né? Por quê? Porque eles estão em um mesmo território, estando em um mesmo território, dois tipos de etnias, o que vai acontecer, ou muito mais etnias, né? Às vezes, vai acontecer conflitos internos, certo? E isso dali começou a gerar muita tensão no continente africano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela fica enfraquecida e começa a ter o quê? Os movimentos pró-independência, desapontado em diversas colônias. Então, nós temos lá o líder ganês Kwame, liderou o movimento, resultando na independência da colônia britânica, que passou a se chamar Gana. Então, nós temos ali Gana como primeiro país, né, após ali esse período de colonização,
Então, nós passamos ali por um processo de descolonização do continente africano, que ele se inicia, né, nesse período, e aí Gana ganha sua independência. Gente, os países da África, eu sempre falei para vocês, eles são países jovens, tá? Isso daqui é o Kwame, né, que deu ali, começou o movimento ali para a independência de Gana. Então, isso, gente, começa esse movimento. Observam esse mapa. Esse mapa é o mapa onde que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a divisão feita pelas colônias, tá? Pelos países que colonizaram a África. Era dessa forma que era feita ali a divisão. Então, ali nós tínhamos pela colônia belga, inglesa, francesa, alemã, italiana, cada um com seus interesses. Aí, nas décadas seguintes, muitos países conquistaram independências apoiados pelos Estados Unidos ou extinta União Soviética, disputando áreas de influência no mundo. Por que os Estados Unidos e a União Soviética, nesse período ali, estavam apoiando a independência desses países? Por quê? Porque estavam ali nesse período passando pela Guerra Fria. Então, era nesse período que nós temos ali União Soviética de um lado, defendia o socialismo, Estados Unidos defendendo o capitalismo, e aí que eles começam o quê? Essas áreas, né, disputando essas influências no mundo, né? E por isso que eles acabaram o quê? Acabaram incentivando ali acabaram incentivando a independência dos países, né? Para ver ali quem que ia ficar do lado deles. Então foram fronteiras estabelecidas se mantiveram, as fronteiras feitas pelos países europeus continuaram mantendo, o que muitos povos, a população ficava dividida entre dezenas ou centenas de indivíduos, né? Ou seja, de etnias que acabaram ficando em um mesmo território. Essas etnias que desenvolveram aqueles conflitos que nós estudamos nas aulas passadas, tá? Essas etnias que não se batem desenvolveram o quê? Elas acabaram tendo golpe de Estado, guerras civis, conflitos ali internos em geral, que acabaram tendo ali nesses países ali da África. Isso dali atrapalha o quê? Atrapalha muito o desenvolvimento dos países. A partir da década de 80, a influência estrangeira foi desvinculando das disputas ideológicas da Guerra Fria. Por quê? Porque nós começamos a ter ali um enfraquecimento da potência russa, da União Soviética. Então começa a parar essa influência, né, das disputas ideológicas. E também o interesse das nações em explorar as riquezas africanas permanecer. Então, por mais que o continente ele começa a ter ali a independência, as empresas estrangeiras continuam tendo o quê? Interesse nas riquezas africanas, né? Porque muitas riquezas já tinham sido retiradas pelos europeus, mas ainda o interesse continuava, tá? Isso dali é um processo, gente, se vocês observar, é um processo que aconteceu em grande parte do mundo, né, dos países ali que são subdesenvolvidos. Aqui na América Latina foi a mesma coisa. Na Austrália também foi a mesma coisa, porém na Austrália tem uma diferença, porque depois os britânicos eles começaram a povoar a região, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Então o país conquista a independência com os britânicos indo para o país, mas ali a gente estuda ano que vem, tá? E aí a gente tem a divisão, né, a regionalização do continente africano. Então nós temos aqui, nós temos a divisão do continente, tá? Como que tá as sub-regiões. Então, a regionalização mais usual... Aqui nós temos os países que continuaram com as mesmas fronteiras, e a regionalização mais usual destaca aspectos étnicos e religiosos da população e divide a África o continente entre a África Islâmica, que é essa África, e a África subsaariana, sendo o limite definido pelo deserto do Saara, tá?
Então, nós temos a África Islâmica e a África Subsaariana, tá? Ou África do Norte, né, que a gente fala. Aí nós temos aqui a regionalização, África do Norte, África do Oeste, África Central, África Austral e o chifre da África que fica nessa região. Ok? Aí a África Islâmica, que nem eu retirei aqui do mapa para vocês, tá? Engloba Argélia, Egito, Líbia, cadê a Líbia? Marrocos, Mauritânia, que daí pega essa região também, Tunísia, que é esse pedacinho, Saara Ocidental. Saara, gente, ele ainda é Marrocos, tá? Porém, o que que acontece? Devido ali às diferenças dos países, que nem eu falei com vocês, que eles possuem ali as diferenças étnicas, né? Entre os dois países, eles buscam buscam a sua independência, eles reivindicam a independência. Porém, ainda não é reconhecido pela ONU, tá? Por isso que ainda não se tornou um país. Mas ali nós temos a divisão, tá? Mas pertence ali todo por Marrocos ainda. O idioma da língua oficial é o árabe. Ele é caracterizado ali por períodos pós-independências por governos ditatoriais nacionalistas. A região foi marcada pelo movimento social denominado Primavera Árabe, começando na Tunísia em 2010 e espalhando para os demais países do Oriente Médio. Primavera Árabe foi aquela questão que nós trabalhamos, onde que nós tivemos ali a queda de um ditador tunisiano, né, onde que eles reivindicavam por melhorias devido ao quê? Devido à Tunísia, devido à população estar passando por necessidades, tá? Então, a população, essa Primavera Árabe, eles contestavam o quê? Eles eram contra o ditador devido às altas taxas de desemprego do país, né? Isso dali foi estopim para a revolta. Então, os governos ditatoriais, eles não foram governos muito bons, né? Não são, na verdade, governos muito bons. Por quê? Devido ali à quantidade de pessoas que acabam sofrendo com esse tipo de governo. Além do Oriente, da África Islâmica, a gente tem ali umas questões bem rígidas, né? Principalmente na parte da religião. É uma questão bem rígida, onde que tem ali a divisão dos homens e das mulheres. Tem toda essa questão ali ainda no Oriente Médio. Desculpa, na África Islâmica, assim como no Oriente Médio também, tá? Tem todas essas características voltadas ali devido à religião, devido à tradição religiosa e devido também ser muito rígida essa parte, tá? Tanto é que lá em Marrocos, não sei, não pesquisei, mas ainda o homem podia casar ali com 3, 4 mulheres, né? Ele tinha um número que ele podia casar com várias mulheres, né? Em Marrocos ali, principalmente, tá, pessoal? Então, isso ali é uma questão da religião, né? Onde que o homem ele pode casar com várias mulheres. A África subsaariana, ela corresponde ao restante localizado ao sul do deserto do Saara, né? Engloba ali a maior parte do continente africano e concentra 81% da população. Então, onde que a maioria da população são negros, né? E revelam grandes contrastes culturais e enorme diversidade étnica e religiosa. O islamismo ele predomina no oeste ao longo da faixa do Sahel e a porção central, leste e sul, a população é majoritariamente adepta ao cristianismo e de religiões animistas, que são as religiões ali tradicionais da África mesmo, tá? Então ali nós nessa parte da região africana é onde que nós temos o que a maior parte dessas da população, tá? Nós temos ali a diversidade de etnias nessa parte da região também, onde que a gente tem esse contraste, né, cultural nessa região, tá, gente? Então ali que nós temos o quê? É aí que nós temos os grandes conflitos, né, que possui na África, tá? Formado ali por 54 países, mais de 1 bilhão de habitantes, tá?
E existe ali extensos vazios urbanos. Por que que nós temos esses extensos vazios urbanos? Aqui é a densidade populacional, devido que temos o deserto do Saara, né? Aqui também nós temos o deserto do Kalahari, aqui tem áreas que temos uma menor população, tá? Então, devido a esses desertos, a floresta do Congo, nós temos o quê? Nós temos uma população menor, tá? Porque são áreas que não são habitáveis. Então, por isso que existem ali nas grandes capitais ali nós temos uma população maior e no restante da África a população ela é menor distribuída, não é bem distribuída, tá? Então é por isso que nós temos essa grande diferença, né, do continente africano. Certo, minha gente? Seguinte, os slides eles estão na plataforma. Vocês podem estar verificando ele lá. Quem ainda não fez o trabalho, também está postado na plataforma, termina, me envia até as 18 horas de hoje. Depois eu vou estar verificando quem fez e quem não fez. Vale 15 pontinhos, vai somar e depois eu vou fazer a média ali de trabalho, né? Que a nossa média de trabalho é 30 pontos, então eu vou somar com todas as notas de trabalhinhos e vou dividir depois para ter uma nota só. Ok, pessoal? Beleza? Então, quarta-feira, última aula, avaliação. A avaliação eu vou fazer ela toda objetiva, vai estar bem fácil. E a gente se encontra. Ok? Belezinha? Gente, se cuidem. Boa semana aí para vocês. Até quarta-feira na nossa avaliação. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou. Falou.